vosso coração e pensamento. Ou pensamento e coração, porque tudo que atinge aqui, em algum momento vai descer para cá. Então, nessa noite, como é um dia de memorial, de Santa Ceia, eu quero falar a respeito de Cristo. Eu não sei falar outra coisa a não ser Cristo. Porque é Cristo que mudou minha vida, é Cristo que mudou meu casamento, é Cristo que me libertou e é Cristo que tem mudado a história desta igreja. E é Cristo que vai alcançar muitas vidas nessa cidade. Eu sempre tenho declarado, nós somos poucos, mas seremos muitos. Menor virá ser mil, o mínimo uma nação forte. Tenho declarado também que em algumas áreas nós temos vivido vergonha, mas Isaías 61:7, no lugar da vergonha nós teremos a dupla honra, no lugar da afronta nós exultaremos o Senhor na nossa herança e teremos perpétua alegria. Amém? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Louvo a Deus pela vida dos irmãos e dos visitantes, né? Pessoas que nos visitam, a casa é sua, pode entrar, pode se sentir à vontade. Para nós é uma alegria recebê-los aqui. Amém? Recebê-los em nossa família videira. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. A palavra que eu quero compartilhar hoje com você chama-se: seja suprido contemplando a Cristo. Seja suprido contemplando a Cristo. Nós fizemos 21 dias de contemplando a Jesus e sendo transformado. Mas você sabe que Deus falou comigo é que eu tenho que fazer todos os dias da minha vida este projeto de contemplar Cristo, para mim ser suprido em todas as áreas, nas minhas emoções, no meu espírito, e também para que eu possa ser transformado. Se eu quero ser um marido melhor, contemplar Cristo. Se eu quero ser um pai melhor, contemplar Cristo. Se eu quero ser um funcionário melhor, contemplar Cristo. Se eu quero ter saúde, contemplar Cristo. Porque aquele que nós contemplamos é com aquele que nós nos parecemos. E que essa palavra hoje possa queimar no seu coração. Você possa sair daqui empoderado, porque eu creio muito quando Isaías diz que toda palavra que sai do trono de Deus, ela não volta vazia. Antes, produz o seu devido efeito. Glória a Deus. Não vou ficar falando muito amém, vou falar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Nós somos pentecostais, irmãos. Eu fico, de manhã eu vi os irmãos pulando aqui, correndo, batendo palma. Falei, essa é a nossa cara. Nós somos do Pentecostes, Atos capítulo 2. O povo vai olhar e vai falar, está tudo embriagado, está mesmo, embriagado do Espírito, direto na veia do coração. Eu creio, irmãos, em dias que nós vamos viver o óleo da alegria neste lugar. Pessoas correndo como crianças, chorando, deitando, abraçando e aleluia. Vírus nenhum vai nos atingir, a não ser o vírus santo do Espírito Santo. Você sabe, lá fora tem religiões que tem um guia, nós também temos um guia, o Espírito Santo. Jesus diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. Eu tenho um guia e eu sou pai de santo, porque eu sou pai de muitos santos espirituais. Amém? E é poderoso isso saber. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3 diz assim: olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais na fé, desfalecendo em vossos ânimos. O texto, ele é categórico em nos afirmar de que Jesus suportou toda a aflição, para que eu e você hoje tivéssemos alegria. Eu tenho falado com os irmãos, falei no ano passado e vou continuar falando. Se tem algo que o diabo tem tentado roubar de nós, é a alegria. Porque a alegria formoseia o rosto, porque a alegria fortalece os ossos, porque a alegria é uma promessa que Deus estabeleceu para nós. E a alegria está em Cristo Jesus. Amém. Você sabe, lá em Gálatas capítulo 5, tem 9 frutos do Espírito. E no primeiro grupo fala de 3, que é o amor, a paz e a alegria. Quem desfruta do amor daquele que nos amou primeiro, como diz 1 João 4, ele vive em paz, porque ele sabe que Deus ama, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele vive em paz. E quem vive em paz, ele desfruta da alegria.
Que nesses dias, irmãos, nós possamos ser contagiados pela alegria do Senhor. Só por causa de uma coisa, Jesus sofreu todas as aflições, como diz Hebreus 12 aqui, para que eu e você desfrutássemos da alegria. Alegria no casamento, alegria com os pais, alegria com os filhos, alegria no trabalho, alegria em todas as áreas das nossas vidas. Por isso que Ele suportou todas as aflições, para que eu e você tivéssemos alegria. Irmãos, tem pessoa que não tem alegria de chegar em casa. Ela sai de manhã e quando está próximo de voltar, ela não quer voltar para casa, porque ela não tem desfrutado da alegria. Mas nessa noite eu quero te dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. E se tem uma coisa que Deus quer nos ver, é alegre. Que eu e você nós tenhamos prazer em estar dentro da nossa casa, em ter relação com o nosso cônjuge, amizade, conversar com os nossos filhos. Então, como o diabo tem entrado nas casas a ponto de fazer com que os pais não suportem os filhos não suportam os pais. Está errado. Nós vamos viver a promessa que está lá em Malaquias. Coração dos pais convertendo aos filhos, coração dos filhos convertendo aos pais. Mas para isso, eu e você, nós temos que parar de olhar para nós temos que olhar para Ele, Jesus. E aí nós desfrutaremos de alegria. Porque quem fica olhando para si, você sabe que é uma mentalidade psicológica e é uma mentalidade não só da psicologia, mas também da filosofia. Conhece-te a ti mesmo e sempre conhece você, sempre. Você tem que conhecer você, o que aconteceu no teu passado, o que fizeram, que te abusaram, que te rejeitaram, que te traíram, que te abandonaram, e sempre você olha para você. E sempre você vai entrar você olhar para você e vai perder as suas forças, porque isso drena as nossas energias. Introspecção, irmãos, não está escrito na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos que olhar para Ele. Isaías diz: olhai para mim e sede salvos. Nós precisamos. Você quer ter força? Pare de olhar para você. Porque o papel do diabo é fazer com que nós olhemos para nós mesmos. O que nós erramos, o que nós falhamos e o que nós deixamos de fazer certo. Por isso que um dos nomes de Satanás é Ra-Satã, o acusador. Irmão, eu e você não temos que ficar olhando para nós. Porque o apóstolo Paulo já contou para nós que em nós não habita bem algum. Eu já sei que sem Cristo não mereço nada, eu só tenho a cair de mal a pior. Já sei dessa história. Então não tem que ficar olhando para mim, eu tenho que olhar para Ele. Você tem que olhar para Ele. Sabe qual é o nosso mal? Que nós achamos que Deus abre um livro, o grande livro dele, lá do trono, e ele fica pesquisando o passado do Wagner. O que o Wagner fez? O que o Thiago fez? E ele fica pesquisando, não, irmão. Deus não precisa ficar consultando o teu e o meu passado para construir o nosso futuro. Dos nossos pecados, ele já não se lembra mais. Ah, pastor, você está falando uma frase de efeito? Não, jamais. Se você pegar a genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, 4 mulheres. Uma delas, a primeira, Tamar. Já ouviu falar de Tamar? Foi a nora de Judá. Judá deu um filho para casar com Tamar. O primeiro filho morreu. Deu outro filho para casar, para assumir o legado. Morreu de novo. Aí o mais novo ele falou: se eu der, esse aí vai morrer também. Mas ele prometeu para aquela mulher. E ele prometeu para Tamar o filho mais novo. E Tamar ficou esperando aquele filho. Porque a mulher, não sei, tinha uma mulher, a Bíblia não conta, ela casava, o cara morria. É estranho o negócio dele. Mas era o que acontecia. Aí Judá falou: se eu der o mais novo, o terceiro, eu vou perder o terceiro, não vou dar. E não deu. Mas só que quando ele prometeu para Tamar, Deus também era o Deus de Tamar. Deus entrou no negócio. Deus entrou na jogada. E Judá esqueceu da promessa. Mas Deus não esqueceu. E olha só que negócio doido. Tamar continua a jornada. Judá também a jornada. O outro filho cresceu, ele não deu para Tamar. E a Bíblia diz que num dado momento, Judá estava com seu cajado, todos os seus apetrechos, andando em um caminho e encontrou uma meretriz. E ele, a Bíblia diz que ele se deitou com essa meretriz e teve relação com essa meretriz. E aí você sabe, essa meretriz, aos olhos dele, que era Tamar, engravidou. E engravidou de gêmeos, você também sabe da história. Aí, olha que negócio doido.
se deitou com ela, e aí ele não tinha como pagar, ele deixou o cajado, deixou os apetrechos, que você também já conhece um pouco da história, e foi embora. No outro dia ele voltou para pagar e pegar os apetrechos, ela não estava mais lá. E aí foi um homem, um X9, e contou para ajudar: olha, tua ex-nora lá, ela engravidou. Falou: então vamos matar ela, vamos queimar ela, porque ela prometeu que ia casar com meu filho. Só que ele que tinha prometido o filho para ela. E a Bíblia diz que trouxeram Tamar, que saiu como uma prostituta, trouxeram Tamar para queimar ela viva, porque tinha aprontado. E quando chegou para queimar, ela falou: mas só deixa eu devolver algo para quem é o pai dos meus filhos. Aí Judá falou: então devolve, que daí nós vamos te queimar. Aí ela joga as coisas, de quem que eram as coisas? De Judá. Judá, na hora, ele viu que Deus estava no negócio, e ele falou assim: mais honrosa é essa mulher do que eu, mais palavra tem essa mulher do que eu. Vamos, quem era Tamar? Para entrar na genealogia de Jesus. Aí você pega uma mulher chamada Raabe. Quem foi Raabe? Outra meretriz, que na nossa linguagem hoje você já sabe, prostituta. Também se casou com um dos espias, e o que aconteceu? Entrou na genealogia de Jesus. Aí você pega outra mulher chamada Ruth, casou com o marido, também o marido morreu, 10 anos fora da terra, sofrendo no caminho errante, voltou para a terra, casou-se com Boaz, entrou na genealogia de Jesus. Você pega outra mulher que tinha um marido chamado Urias, Batseba, adulterou com o marido que tinha, aprontou, pisou na bola, o marido dela morreu por causa do adultério dela, também entrou na genealogia de Jesus. Bom, por que será que Jesus faz questão de colocar na palavra dele 4 mulheres que eram imprestáveis aos olhos do homem? 4 mulheres que não mereciam nada, para provar para nós que ele não fica constando nem consultando o nosso passado para construir o nosso futuro. Então, se Deus não fica consultando o nosso passado, quem somos nós para ficar toda hora remoendo o nosso passado, irmão? Você não tem que ficar olhando para o seu passado. Você tem que olhar para o seu presente e para o seu futuro. E o papel do diabo sempre foi e sempre será nos acusar. Alguém um dia perguntou para o pastor Aloysio, falou para ele: pastor, o senhor fala tanto de acusação, de condenação, como o diabo age contra o senhor? O senhor já é perito nisso, o senhor já sabe que ele acusa. Ele falou: sabe como o diabo age na minha vida? Me acusando e me condenando. O diabo não muda, porque ele é o Satã, o acusador. Ele me acusa quando sai alguém do nosso meio, ele me acusa de coisas que eu não consegui fazer, ele me acusa de coisas que eu fiz e acabei não fazendo certo. Sempre esse será o papel dele na vida de todo filho de Deus: acusar. Foi o que ele fez, ele conduziu Adão e Eva a pecar, e logo ele já foi acusar. E aí eles tiveram que se esconder. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Aleluia. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Deixa aberto aí. Irmão ou irmã, você que chegou aqui hoje desanimado, quero te dizer: Deus te trouxe aqui. Amém. A palavra do Senhor, deixa aberto em Apocalipse 12, versículo 9. A palavra do Senhor diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 9: não deixe de semear. Semear, eu falo, estou falando de dinheiro. Não deixe de plantar no reino de Deus. A sua vida, o seu tempo está na presença do Senhor. Porque se você não desfalecer, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, ao seu tempo você vai ceifar. O que é desfalecer? É ter a sua alma desmaiada. Cansei desse casamento, cansei dessa família, cansei desse trabalho, cansei de tudo. É quando desfalece a alma. Mas o Senhor está nos falando hoje aqui: não canse de semear. No tempo certo você vai semear, você vai colher. Porque Deus sofreu tudo aquilo para que eu e você tenhamos alegria. Alegria no espírito, alegria na alma, alegria em todas as áreas das nossas vidas. E Apocalipse capítulo 12, 9 diz assim: e foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então
ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E Apocalipse 12, versículo 12, um versículo depois, ele fala assim, ó: por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você sabe o que deixou o diabo endemoniado? O diabo irado, indignado, e o povo de Deus e os céus alegres? Porque o povo teve revelação de que não era fazendo um monte de coisa, que não era sendo perfeito que venceria ele, era crendo no sangue do Cordeiro que foi derramado, que João Batista diz: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa do testemunho da verdade. Quem é o testemunho da verdade? João 17, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós cristãos temos revelação de que nós somos justificados, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que eu e você nos tornássemos justos. Nós somos justificados. Irmão, quando você crê nessa verdade, o diabo fica endemoniado. Quando você vem no culto da ceia, que você discutiu com um cônjuge, discutiu com alguém em casa, o diabo fala: você vai ceiar hoje? Cuidado, está escrito lá em 1 Coríntios 11, avalia a si mesmo, hein? Aí você: não, hoje eu não vou. Aí o Espírito Santo fala: você é justo. Não vou falar de você por causa que o meu filho fez na cruz do Calvário. Aí você fala: eu escolho Deus. Eu nasci para ser amigo de Deus. Aí o diabo fica surtado mesmo, aí ele encapeta mesmo. Por quê? Porque você confia no sangue. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Não fomos nós que fomos até ele. Ele veio até nós, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Efésios capítulo 2. Amém? E nós precisamos nesses dias, irmãos, tem duas maneiras: ou olhar para ele ou olhar para nós. Se nós olharmos para nós, nós vamos sempre enfraquecer na fé. Ah, pastor, você está fazendo apologia a favor do pecado? Não, jamais. Não sou a favor nem de eu pecar. O apóstolo Paulo diz que para os nossos pecados nós já morremos. Mas o que eu estou falando é que o pecado na vida do crente se tornou um acidente. Nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas nem por isso Deus deixará de nos amar. Nós somos amados incondicionalmente. E a Bíblia diz que quando nós desfrutamos desse amor, nós temos revelação de que no dia do juízo nós não seremos punidos, porque Jesus já foi punido na cruz do Calvário. Toda a ira, toda a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Está escrito, não é nós que inventamos, está escrito há milhares de anos atrás. E nós precisamos crer nessa verdade. E o primeiro ponto de você ser suprido em Cristo ou por Cristo é que o diabo nos acusa diante de Deus. Sempre ele vai nos acusar diante de Deus. E sempre nós temos que lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Porque o apóstolo João diz assim: filhinhos, é bom que não pequeis. Mas se pecar, saiba, vocês têm um advogado fiel que intercede por vós. 1 João capítulo 2, versículo 1. E no capítulo 1, versículo 9, ele fala o quê? Se pecar e confessar, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Está escrito. Eu não vou ficar pregando que se pecar ele vai pesar a mão, porque não está escrito isso. Está escrito que quando o diabo vem acusar, eu tenho que me lembrar que o sangue me lavou, o sangue me limpou, o sangue me purificou. E esta é a verdade absoluta do Evangelho. E é isso que não drena as minhas energias. É isso que me fortalece a cada dia querer crescer e avançar. Por isso que ser cristão para mim é uma alegria. Porque eu sei que eu habitava na Trevolândia e agora eu habito na Luzerlândia. Das trevas ele me tirou, para a luz ele me colocou. E não foi eu que quis. Domingo, hoje, há 10 anos atrás, minha esposa aqui não deixa mentir. Estava no boteco, esse horário, jogando truco, tomando cerveja. Truco valendo uma cerveja por cabeça.
gostava daquilo, porque eu era contra Deus. Mas o Senhor Jesus veio no meu encontro. Ele me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Não fui eu que quis ir na igreja. Foi Ele que veio até mim. Ele que me convidou como um cavaleiro. Rafael, vem. Para de sofrer, para de ficar vivendo essa vida. A tua satisfação não está na bebida, a tua satisfação não está na droga, a tua satisfação não está na prostituição, a tua satisfação não está no trabalho. A tua satisfação deve estar em mim. E foi quando em 2010 eu me encontrei com Jesus. E hoje, até hoje, faz 10 anos que todos os dias o diabo me acusa. Mas todos os dias eu falo para ele, capeta, eu já fui perdoado, você já foi condenado ao lago de fogo e enxofre. O sangue, como diz 1 Pedro 19, o sangue puro, perfeito do Cordeiro foi derramado para pagar todo o preço do meu pecado. E isso que me dá a graça de vir aqui na frente e falar para você. Que se for para me esperar o dia que eu não pequei para me falar para você, não vai acontecer. Nunca, jamais esse dia. Mentiroso é quem fala que fica um dia sem pecar. Porque não é verdade. Não tem como ficar um dia sem pecar. Agora tem como você ficar todos os dias falando: o sangue me limpou, o sangue me lavou, eu sou justo, eu sou filho amado, Deus tem prazer em mim. Porque se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, se Deus está contra mim, Ele está contra Cristo também, mas Ele não está contra Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo habita à destra de Deus, e eu estou em Cristo, você está em Cristo. Então Deus não está irado conosco. Se Ele ficar conosco, Ele tem que ficar com Cristo. Mas Ele já se irou com Cristo há 2020 anos atrás. Amém? E essa verdade nós precisamos sempre. Porque, irmão, dentro disso de que o diabo nos acusa, o horário voou, você sabe, nós precisamos entender por que pessoas estão entrando em depressão, caindo na ansiedade, tomando remédio de tarja preta, tarja roxa, amarela, cor-de-rosa. Porque uma pessoa que fica olhando para si, ela fala: eu não mereço, eu não dou conta. E aí ela entra na demanda versus a provisão. Demanda versus provisão. Quem está olhando para si, ele vive na demanda. Então nem começou o mês de novembro, que é hoje, ele já está pensando no final do mês, nas contas que ele vai ter que pagar no dia 29, dia 30. Então ele já está pensando no final, nem entrou no começo do mês, ele já está pensando no final. E aí ele vive em demanda: eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E é por isso que você vê um monte de gente cansado, fadigado. Mas quem confia na graça de Deus, ele descansa e confia na provisão. Deus quer prover para nós. Nós não temos que viver em demanda, nós temos que desfrutar da provisão. Você sabe, eu já te falei um dia, a Bíblia diz que houve um homem lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que achou a graça de Deus. Quem foi? Noé. Qual o significado de Noé? Descanso. Quando descanso, desfruto da graça. Então não tem que ficar agitado para todo lado: o que eu tenho que fazer, o que posso, o que não posso. Jesus disse: não se preocupe com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Eu não tenho que viver por demanda, eu tenho que viver pela graça de Deus. Eu não queria fazer encontro com Deus, foi Deus que me conduziu a fazer. Para mim já estava, como diz o MC Pinado, tranquilo e favorável. Mas Deus me tirou do conformismo e do conforto que você vai fazer. Então tá, se o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. E é por isso que Ele vai fazer. Então eu não estou na demanda, eu estou descansando da provisão do Senhor. Porque além da provisão financeira, eu quero a provisão de vidas. Porque o dinheiro é de menos para nós, nós queremos as vidas. Posso ter dinheiros e dinheiro, se não tiver as vidas não adianta nada. Posso pagar chá, posso fazer a compra, quem que vai comer? Quem que vai dormir lá? Precisa das vidas. E se tem uma coisa que Deus está preocupado é com as vidas. Irmão, nós precisamos esses dias sair da demanda, parar de olhar para nós mesmos. Sai da psicologia e da filosofia, nada contra, amém? Se tiver alguém que ama psicologia e filosofia, nada contra. Mas isso só vai fazer você enfraquecer na fé. Você não tem que ficar olhando para você. Você não tem que ficar olhando para quantos te traíram. Você não tem que ficar olhando para quantos pisaram na bola com você. Quantos te abandonaram, quantos te rejeitaram. Você tem que olhar para aquele que te amou primeiro. Para aquele que te amou, te ama e sempre te amará. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Amém? E a provisão de Deus, quando nós cremos, nos vai descansar. Segundo ponto. Ele acusa nossos irmãos diante de nós. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 6.
Quem fica olhando para si mesmo, ele ou ele mata os seus irmãos, ou ele é morto, assassinado pelos seus irmãos. Porque quem fica olhando para si, ele se enche de justiça própria. Bom, você pode ver, não em morreres, mas a maioria das igrejas, vamos colocar aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus, não em morreres. Mas a maioria das igrejas, quando você pergunta para uma pessoa, você está aqui na igreja por causa do quê? O que eles falam? Por causa de quem? Por causa de Deus. E quando ele sai por causa de quem? Por causa do homem. Mas não estava por causa de Deus? Por que saiu por causa do homem? A todo momento você estava olhando para si. E se eu estou aqui por causa de Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sei de onde ele me tirou. E para lá eu não quero voltar. Eu não quero voltar para o homem. Eu não sou porco, eu sou filho do cordeiro. Eu sou cordeiro também. Eu não sou porco. Eu não como lavagem, eu como do banquete, da mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se foi ele que me trouxe, ele não vai querer me tirar. Que é ele que me trouxe. Então eu vou permanecer. Porque ele não é um Deus brincalhão e frustrador. Eu vou te levar e vou ficar brincando com você de fantoche. Não. Se ele me trouxe, ele quer que eu permaneça. Então, se eu estou por causa de Deus, eu vou permanecer por causa de Deus. Agora, muitos vêm por causa de Deus, mas eles saem por causa do homem. Por quê? Porque estavam olhando para si. Quem olha para si, ele mata os seus irmãos. Mata como? De maneira literal, mata no coração. E a Bíblia diz que quem mata no coração, ele se torna como Caim, que matou o seu irmão Abel. E olha o que diz o texto aqui, que é interessante isso. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 8. Nesse ponto eu quero mencionar para você que o cordeiro está na porta. O cordeiro está na porta. Então me disse o Senhor: por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Essa palavra aqui, eis que o pecado está à porta, irmão, no original, no hebraico, chama-se shatat. Shatat, que é o que? Oferta pelo pecado. Antes de Caim matar Abel, Deus falou assim: olha para a oferta que eu coloquei para você. Qual que era a oferta? O cordeiro. Se ele olhasse para o cordeiro, ele não precisava invejar e querer matar o irmão dele. Mas porque ele não olhou para o cordeiro, ele olhou para ele, ele matou o irmão dele. Se encheu de inveja, se encheu de ira, se encheu de raiva. Mas como assim o cordeiro, pastor? Sim, o cordeiro. Isaías 9,6 diz o quê? Um filho se vos deu, um menino nasceu, um filho se vos deu. E lá em João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Se Caim tivesse olhado para o cordeiro, ele não tinha assassinado. Amém. Por que nós assassinamos os nossos irmãos, ficamos chateados, irados, a ponto de não quero mais nem olhar na cara? Ou aquele perdão falso: eu já perdoei, mas ele lá eu cá, se tiver eu não vou. Isso é perdão falso, não é perdão. É tudo menos perdão. E aí, por que acontece isso? Porque ao invés de olhar para o cordeiro, olha para o homem. Olha para si mesmo. E quem olha para si mesmo, ele se enche de inveja, ele se enche de raiva, ele se enche de ira, se enche de justiça própria. Eu não merecia isso. Eu nunca faria isso com ele. Por que ele fez isso comigo? Eu sou tão bonzinho, eu sou um cara tão legal, faço tudo certinho, eu só ajudo as pessoas. Por que me traíram? Por que fizeram isso comigo? Você não olhou para o cordeiro. E se você não olhou para o cordeiro, você vai se encher de ira e vai assassinar o seu irmão. E se você não assassinar, você vai ser assassinado. Por isso que eu e você nós temos que olhar o cordeiro que jaz à porta. O cordeiro está à porta. Porque a Bíblia diz de olhar, porque você sabe, a Bíblia também fala que o coração é um olhar. Os olhos do coração são a lâmpada do seu corpo. Se os seus olhos são maus, todo o seu corpo é mau. Lucas 11:34. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo também será luminoso. Amém? Irmão, esses dias nós temos que olhar para Jesus. Você sabe que a minoria esmagadora prega isso. A maioria é mais fácil falar: faz 7 dias de jejum, faz 7 dias de oração, não deixe de ler um dia a Bíblia, que você deixar um dia, você perdeu tudo. Oferta todo dia o seu Isaac, porque todo dia tem um Isaac.
E você sabe, a pessoa fica cansada, fadigada. Aí quando você fala, é só Jesus, você fala, não, isso aqui é muito barato. Barato para nós, para Ele custou tudo. Tudo que Deus tinha, entregou por nós. Para nós sai barato, para Ele saiu caro. E o problema é que muitos querem fazer que para Deus sai barato e para o homem sai caro. Isso aí é ensino da besta, 666. O homem no centro, o homem no centro, o homem no centro. E Cristo sai do centro. Mas nós cremos em Cristo. Não existem muitas obras, só existe uma obra. Crer naquele que o Pai enviou. João 6, 29. Amém? Amém. Por isso, irmão, eu quero nesta noite te convidar. Você precisa olhar para Jesus. Uma das maiores expressões do crer na Bíblia é olhar. Isaías diz: olhai para mim e sede salvos. Se você olhar a Bíblia no contexto de João 3, Jesus está conversando com um grande mestre da lei, um grande fariseu chamado Nicodemos. E uma das coisas que ele fala para Nicodemos, que Nicodemos achava o cara, você sabe disso. Ele era o mestre da lei, criado numa grande doutrina, conhecido por toda a cultura judaica. Só que aí Jesus dá de frente para ele. Jesus fala: cara, tudo que você sabe não vale nada. A tua sabedoria não te leva do céu. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Aí a Bíblia diz que ele se encontra com Jesus e ele fala: mas como, Senhor, que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, vou nascer do ventre da minha mãe novamente. Ele falou: não é desse nascimento que eu estou falando de olhar para ele, que no caso era Cristo Jesus. Você precisa crer. E aí, olha o que ele fala em João capítulo 3, versículo 14 e 15, para Nicodemos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer, ou seja, olhar, nós já vamos ver isso em Números 21, tenha a vida eterna. Quantas pessoas, irmãos, estão rasgando esse texto aqui, ensinando que você precisa ser bonzinho, cumprir 10 mandamentos para você ser salvo? Está escrito aqui, está escrito, João 3, 14 e 15, para todo que nele crer, tenha a vida eterna. Não, é crer. Efésios diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Efésios capítulo 2, 8 e 9 está escrito. Não dá para ensinar que tem que cumprir os mandamentos para ser salvo, porque não está escrito isso. Está escrito que eu só preciso crer, olhar. E aí, eu quero que você abra a Bíblia lá em Números 21. Já estou quase encerrando, aleluia. Eu quero te desafiar, irmão, como Deus tem me desafiado a olhar. Nós só precisamos olhar. Olhar para você já olhou há muitos anos e não deu certo. Olha para Ele. Ele vai te mostrar que você pode, que você consegue, que você tem potencial, que você é capaz. Que você presta, porque algumas coisas, tem pessoas que ouvem dos pais que não prestam, que não vale nada e que não vai dar em nada. Mas isso é o que o Pai falou, não o que a Bíblia falou. A Bíblia falou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tudo ele pode naquele que fortalece ele. Quem nos fortalece é Cristo. Nós só precisamos olhar para Cristo. Se você ficar olhando, eu quero sair do pecado, eu quero parar disso, eu quero parar daquilo, você nunca vai sair. Você vai se encher de lei. A Bíblia diz que a lei traz força para o pecado. Agora, quando nós olhamos para Jesus, Romanos 6,14, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da escravidão da lei, e sim da graça. A graça é uma pessoa, a graça é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Números 21, versículo 8 e 9. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá, ou seja, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sempre alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Irmão, eu acho interessante, eu gosto muito do desenho dos Vingadores do Thor. Meu piazinho gosta também do Thor. Acho punk, né, aquele martelo dele, né? Ele joga assim, sai matando um monte de gente, ele só faz assim, volta para a mão dele. Será que Deus tinha o poder para dar um martelo do Thor para cada filho dele israelita lá naquela época? Tinha ou não? Tinha. O cara era só jogar, sair marretando tudo que é serpente
serpente lá. Mas ia resolver o problema? Não ia. O problema não estava na serpente, o problema estava dentro deles. Que eles estavam adorando e idolatrando outros deuses. Aí Deus falou, não vou resolver o problema de você. Porque o problema de você não está no exterior, o problema de você está no interior. Então Moisés, levanta uma serpente, que é o que Jesus falou para Nicodemo, levanta uma serpente e todos que forem picados pela cobra, eles serão curados. Não precisa de antídoto, não precisa de médico, só precisa olhar. Irmão, o homem tem facilidade de idolatrar homens e outras coisas, tantas outras. Porque depois de 400 anos eles ficaram idolatrando aquela serpente, lá se olhar a história lá. Então, Deus só criou para aquele momento para eles olharem. Porque Deus sabia que não ia resolver matar todas as serpentes, que tinha que resolver aqui dentro. E aí ele falou, então, levanta a serpente na ponta da asa, todo que for picado, olha e é curado. Então, isso é poderoso. O crer da Bíblia é olhar. Tem coisas que na sua vida seria muito fácil Deus remover, mas Ele não quer remover porque está dentro de você. Você tem que mudar aqui. Se você mudar aqui, tudo vai mudar. E é por isso que muitas coisas nós oramos, nós choramos. É que nem eu entrar no serviço e me perseguir. Senhor, remove isso, remove aquilo. Deus pode remover, mas vai entrar outros, que o problema está aqui. Então Ele fala, olhe para mim, que quando você for odiado, você vai amar. Quando você for perseguido, você não vai perseguir, você vai abençoar, não amaldiçoar. E é isso, Deus, Ele quer resolver coisas dentro de nós. Porque tem pessoa que casa 5, 7, 10, 20 vezes. Porque eles acham que o problema está no outro. Ele pega um outro que é pior que aquele anterior, que é o que a samaritana fez. Só que Jesus falou, ei mulher, o problema não está nesse cesto que você está. O problema está aqui. Se você olhar para mim e beber da água que eu te der, nunca mais você vai descer. Então, tem coisa na nossa vida que Deus, se Ele só simplesmente quisesse resolver, com um sopro, com uma palavra Ele podia. Josué capítulo 10, a Bíblia diz que Josué falou, Senhor, eu li nos livros do Senhor que um dia a terra parou. Porque naquela época ele não sabia que o sol parou. Ele não sabia que era a terra que girava. Na cabeça dele o céu nascia e ia, então ele achava que era o sol. Ele falou, Senhor, eu li nos seus livros, então faz com que o sol pare. E a Bíblia diz que para eles vencerem a guerra, o sol parou. E você sabe que não era o sol, era a terra que parava. Não, a terra, ela gira a 1.700, 1.800 km por hora. Se parasse um segundo, era suficiente para destruir com tudo. E aí Josué foi forte já o negócio, como eu brinco, mais forte que o café da minha sogra. Só que aí, você vai continuar lendo os livros, Ezequias, quando Isaías vem falar para ele, ei cara, você arruma a tua casa que o negócio está feio do lado. Ele falou, não, Deus vai me perdoar e tal. Ele falou, então Deus te perdoou. Ele falou, eu quero que Deus prove que me perdoou. Que o que Deus faz o sol parar, eu já sei. Agora eu quero um pouco mais. Quero que a terra retroceda 10 graus. Você sabe o que é a terra retroceder 10 graus? A terra, a sombra retroceder 10 graus? É a terra parar e retroceder por 40 minutos. Bom, o que é uma terra retroceder por 40 minutos? E a Bíblia diz que a sombra retrocedeu 10 graus. Só que Deus não quer fazer esse tipo de coisa. Deus quer resolver dentro de nós. Por isso que eu e você, quando nós temos problema, é mais fácil largar tudo, fugir? Mas não resolve. Jacó fugiu de Esaú. Depois de 21 anos, Deus falou, vai voltar e vai resolver sua situação. Se eu brigar com minha esposa, eu sair fora, ou ela sair, não vai resolver. Nós temos que nos resolver dentro de nós. Eu não querer ser melhor que ela não querer ser melhor que eu. Nós somos um. Quando eu machuco ela, eu estou me machucando. Quando ela me machuca, ela está se machucando. Eu não estou machucando ela e ficando ileso. Eu estou me machucando, porque eu e ela somos um. Então não é ela que Deus tem que remover da minha vida. Eu tenho que olhar para Jesus, vencer o ego, vencer as minhas vontades e falar, eu também tenho culpa nesse cartório. E é isso que Deus quer fazer nesses dias da nossa vida. Para e olhar para si. Olhe para Ele. Se você olhar para Ele, irmão, não tem veneno de serpente nenhum que vai te matar. Porque todas as vezes que o diabo, como disse Jesus, vai pisar na cabeça de serpente, vai pisar no escorpião e todo veneno mortífero não te causará dano algum. Como? Se você olhar para Ele. Eu sei que tem muitas pessoas pregando, e aqui eu já vou encerrar. Para você que você tem que fazer um monte de coisa para agradar a Deus. Aleluia, se você conseguir. Que nem é 10 mandamentos, é só 613. E Tiago disse, se tropeçar em isso, só tropeçou em todos. Então eu não dou conta de cumprir 613. Se você dá conta, aleluia. Mas eu quero te falar algo. A Bíblia diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Não é sem jejum, não é sem oração, não é sem estar no culto, não é sem estar na cela, não é sem fazer campanha, é sem fé. Mas também só tem uma maneira de agradar a Deus, tendo fé. Fé no quê? Hebreus 11:6, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Deus, nesses dias, nos convida a olhar para Ele. Mas você sabe, nós, para resolver a nossa vida, temos que olhar para Ele. Mas Jesus também quer algo de nós. Sabe o que Ele quer de nós? Ele quer olhar para nós também. E o que Ele quer encontrar em nós? Fé. Se você encontrar a mulher do fluxo de sangue, quantos anos ela sofreu? 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Gastou todos os seus recursos. Era uma mulher muito boa financeiramente falando. Hoje qualquer consulta você sabe o custo que é. Então só 12 anos ela gastou. Porque ela olhava para ela olhava porque ela tinha na conta bancária. Só que aí Deus falou, vou deixar gastar tudo. Porque a hora que ela olhar para o lugar certo, aí o negócio vai acontecer. E a Bíblia diz, depois de 12 anos gastara, diz o texto bíblico, gastara todos os seus recursos. Essa mulher ouviu falar de um homem. E ela veio chegando perto dele e ela veio falando consigo mesmo. Se eu apenas tocar, serei sarada. E a Bíblia diz que essa mulher olhou para ele, tocou nele e ele falou, ei, a multidão me pegando, mas alguém tocou diferente em mim. Eu senti que de mim saiu poder, dínamo, virtude. E aí os discípulos, mas tem tanta gente te tocando. Não, tem alguém que tocou diferente. Muitos querem me tocar porque só querem as coisas. E essa tocou diferente, tocou com fé. E aí a mulher estava lá, com medo, ela falou, Senhor, me perdoa, eu toquei mesmo. Ele falou, a tua fé te salvou. Não é o teu recurso, não é o teu jejum, não é a tua bondade, não é o teu arrependimento. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Bom, todos os textos bíblicos do Evangelho, os 4 Evangelhos, 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos. Nenhum você vai ver Deus falando, muda primeiro que eu vou te dar. Sempre Deus está falando, a tua fé te salvou. Fé no quê? Num Deus bondoso, num Deus gracioso. Hoje, eu falei de manhã, pode se colocar de pé. A Rebeca, que é essa menininha linda que está no colo, uma mulher mais linda desse mundo, que é minha esposa, que fez um louvor hoje aqui. Ela, todos os dias eu saio e a Rebeca fala, papai, traz alguma coisa, um dia é salgadinho, outro dia é bala. Antes de eu responder, ela faz igual o Faustão, sabe o Faustão? Pergunta, ô louco meu, brincadeira, mais do que nunca, ele não deixa eu responder. A Rebeca faz igual, papai, traz um salgadinho, eu vou responder, ela, por favor. Ela faz aquela carinha de gato, por favor. Irmão, quando eu chego com o pacote de salgadinho, um simples pacote de salgadinho, ela sai correndo da porta quando ela ouve o barulho da moto. Já tira a chave da fechadura lá, vai correndo, papai, a chave, eu abro para você. Ela fala. E quando eu entrego aquele salgadinho para a irmãzinha da igreja, como ela fica feliz. Só que, olha o detalhe, ela fica feliz, mas eu fico mais feliz que ela, porque eu consegui satisfazer o desejo dela, do coração dela. E a Bíblia diz que se você entrega os seus caminhos ao Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu, como disse Jesus, que sou mau, eu tenho prazer de ver ela satisfeita, suprida. Imagine Deus, a alegria e o prazer do Senhor, quando você pede algo, crê que Ele te dá. Ele fala, esse é meu filho, tem confiado em mim. Para esse Jesus disse, não haverá impossível. Irmão, nós precisamos nesses dias olhar para o Senhor. Nós, esses dias, nós precisamos olhar para Ele e Ele tem olhado para nós. E Ele só espera uma coisa de nós, que creiamos que Ele é bom. Sempre Ele é bom. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Nós precisamos crer nesta verdade. Eu quero te convidar a ver a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo é fera, cara. É glória. Aleluia. Curte esse camarada. Amém? 1 Coríntios 11, 23, irmão.
Antes de nós lermos esse texto, nós vamos ceiar. O Thiago queria que eu soltasse, né? Depois desse louvor aí. Eu queria rapidamente mencionar para você dois camaradas que também olhou um para o outro. Elias e Eliseu. A Bíblia diz no livro de Reis que Eliseu chegou para Elias e falou o quê? Porque era um grande homem de Deus, Elias. Ele falou, ele fala assim, eu já estou para partir, Eliseu. Pega alguma coisa que eu te faço. Aí o que Eliseu pede? Eu quero unção dobrada. Aí ele falou assim, só tem uma maneira de você receber porção dobrada. Deus está me levando. Você precisa de uma coisa. Ele falou, qual? Você precisa olhar quando eu estiver indo. Olha que negócio doido. Olhar. Nós sempre falamos da unção dobrada. Glória a Deus. Mas sabe como que ele recebeu a porção dobrada? Não foi fazendo melhor do que Elias. Somente olhando. Quando Elias subiu, ele olhou. E a Bíblia diz que na hora o manto caiu. Aí você vai continuar lendo o texto. Ele começa fazendo milagres superiores do que o de Elias. Como que ele recebeu a unção dobrada, irmãos? Olhando. Como que nós recebemos Jesus? Olhando. Olhar na Bíblia é algo poderoso. A Bíblia diz que nós, quando olhamos, nós nos tornamos semelhantes àquele que nós contemplamos. E hoje nós vamos olhar ao ler esse texto para Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Porque isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do seu corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Irmão, aqui é um texto chato. Nós vamos cegar todos aqueles que são batizados em alguma igreja evangélica. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou colocar aqui. E todos aqueles que são batizados vão vir pegar um, amém? Vou pegar uma tacinha aqui, em nome de Jesus, e vai ceiar. Mas sabe o que é interessante desse texto? Que o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, ó, avalie a si mesmo. E se você brigou com a sua esposa, se você falou palavrão essa semana, se você fez alguma coisa errada, você não come do pão e não bebe do sangue. É isso que ele fala? Não. Avalie a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Porque quando eu falo eu não sou digno, eu estou falando do sacrifício de Cristo. Não foi justo, não foi digno, não foi o suficiente para pagar o preço dos meus pecados. Você sabe, o contexto aqui é que os camaradas iam organizar a ceia, se embriagavam, se embebedavam e fazia da liberdade da ceia, do memorial, eles faziam libertinagem. Mas nunca a Bíblia diz que não deve comer do pão. Jesus diz lá em João, quem não come do meu pão, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Porque o meu sangue é o sangue da nova aliança, não que um homem fez com Deus, mas que Deus, o Eterno, desceu da eternidade e veio para a terra fazer aliança conosco. Irmão, nós precisamos valorizar a Santa Ceia. Eu sempre falo com os irmãos, quem está no erro, quem está amaziado, quem está isso, aquilo, acerta a vida. Mas não espere acertar para ceiar, porque a ceia não depende dos nossos erros e das nossas falhas. A ceia é para nós nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Para que eu e você tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Irmão, quando você deixa de ceiar, você está falando algo. Deus não fez muita coisa, porque ele não pagou o preço do meu pecado. Agora, quando você come do pão, você bebe do cálice, você está falando, sim, tenho erro, sim, tenho falhas e quero acertar minha vida, mas todas as coisas que eu faço não chegam perto do que ele fez na cruz do Calvário. E com esse coração, você que é batizado, eu quero te convidar a vir pegar um cálice, a vir pegar o pão, e nós vamos, com o cálice na mão, nós vamos celebrar
esse louvor. E você não vai ficar olhando para o que você fez essa semana, para o que fizeram essa semana para você. Você vai olhar para o que ele fez há 2020 anos atrás por você. Amém? Então venha pegar, enquanto o Thiago solta o louvor ali, pode vir pegar e não vai faltar, multiplica, aleluia, aleluia. Medite nesse texto, medite na presença de Jesus, medite na glória do Pai. Ó profundidade, um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém conheceu o Senhor senão o seu Espírito. Ao olhar para Ele, você vai ser curado.